Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, programa Minuto da Pesquisa estreia na 106.9 FM. Eu sou Carla Torres e o programa Minuto da Pesquisa quer fazer você entender o que são as pesquisas que são realizadas aqui no Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC em Lages e também entender qual é o impacto disso tudo na sua vida, porque os professores, os estudantes estão aqui muitas vezes dentro de laboratórios, mas essas pesquisas, esses estudos têm tudo a ver com a sua vida, com a vida da comunidade. O nosso programa estreia hoje e o nosso convidado é o professor Antônio Mendes de Oliveira Neto. Ele é engenheiro agrônomo, doutor em agronomia e pós-doutor em fitossanidade. Atua na área de ciência das plantas daninhas. As linhas de pesquisa do professor Antônio são manejo de plantas daninhas, seletividade de herbicidas e resistência de plantas daninhas a herbicidas. Hoje, ele é professor associado 3 da Universidade do Estado de Santa Catarina, lotado no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV. Ele é docente permanente e coordenador do programa de pós-graduação em produção vegetal, coordenador do Laboratório de Plantas Daninhas e Herbicidas e líder do grupo de pesquisa Viabilização da Aptidão Agrícola do Planalto Catarinense. O nosso tema da nossa conversa é o projeto Eficiência Agronômica do herbicida Vidalite, recomendado para a agricultura orgânica. Então vamos lá, uma ideia geral, daqui a pouco o professor vai nos abrir melhor essa ideia e o todo desse projeto, mas em resumo, o controle de plantas daninhas é um grande desafio para o sistema de produção orgânico. Nesse tipo de ambiente, o produtor investe em plantas de cobertura e também nas famosas capinas. No Brasil, nós temos poucos herbicidas aprovados para a produção orgânica. Por isso, a empresa Nutrifert Indústria Química Limitada desenvolveu um herbicida de pronto uso para este sistema de produção. Ele tem alguns tipos de ácido que nós vamos conhecer daqui a pouco com o professor, e o projeto sobre o qual nós vamos conversar avaliou então a eficiência do herbicida Vidalite no controle de plantas daninhas. O experimento foi conduzido na área experimental aqui do Departamento de Agronomia, na Fazenda Experimental do Centro de Ciências Agroveterinárias. Aliás, você aí que nos ouve, sabia que o CAV tem uma fazenda experimental, não é? Você vai ouvir falar muito dela aqui nos próximos programas, a começar por hoje também. Professor, muito bem-vindo aqui ao Minuto da Pesquisa, muito bem-vindo à rádio UDESC FM. Obrigado, Carla. Primeiramente, agradeço ao convite de estrear o programa Minuto da Pesquisa. Também saludo os ouvintes. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão importante. Desperta bastante interesse das pessoas. Quando a gente fala em controle de plantas daninhas, agricultura orgânica, sempre é um desafio, é algo bastante oneroso, que vem limitando bastante a expansão de alguns cultivos. Então é sempre bom ter essa oportunidade de ter uma conversa mais próxima com os ouvintes, com a população em geral, principalmente falar um pouquinho sobre as pesquisas que a gente conduz aqui no CAV com tanto carinho. Professor, para começar, qual é o nome certo? Herbicida, agrotóxico, defensivo? Herbicida é o nome que a gente usa especificamente para as substâncias, daí tanto faz ser química ou orgânica, natural ou sintética, que são utilizadas para o controle de plantas daninhas, daquelas plantas que nós não queremos na lavoura. Então sempre que se usa um produto para manejar essas plantas, ele recebe o nome de herbicida. O termo agrotóxico é um termo usado no Brasil, um termo mais genérico, que envolve todos os produtos utilizados para a supressão tanto de plantas, insetos, fungos, nematóides, para os problemas fitossanitários de forma geral. Então, agrotóxico seria o termo mais global para qualquer produto para controle químico, né? Enquanto que o herbicida é um nome restrito para aquilo que é para controle de plantas daninhas. Certo. Então tem essa diferença. E o defensivo seria um nome mais geral, digamos assim? Ou... Agrotóxico, defensivo, pesticidas e produtos fitossanitários são utilizados como sinônimos, né? Então, depende bastante de quem está definindo o tema. Então, são usados como todos no mesmo sentido.
No Brasil, até então, né, até hoje em dia, o termo oficial, o termo vigente é o termo agrotóxico. Até tem uma discussão bastante em pauta agora, né? E uma das mudanças disso é trocar esse termo de agrotóxico para pesticida, mas na essência eles querem dizer a mesma coisa. De forma geral, assim, Carla, o termo pesticida é um termo mais global. Se pegar todo mundo, ele usa esse termo pesticida para determinar esses produtos químicos para controle fitossanitário. Então, essa proposição de mudança, né, para pesticida é para ficar um termo mais convergente com o que o mundo usa. Só para ter uma ideia, assim, tem sociedades científicas que organizam para estudar controle químico, que são sociedades de pesticidas também, pesticides. Então, eu acredito que esse termo pesticida ele seria importante mais para uniformizar o termo que a gente usa no Brasil com o resto do mundo. Sim. Mas, em termos práticos, né, em termos de legislação, agrotóxico, pesticida ou defensivo, ele seria como sinônimos, tá? E, especificamente no caso do Vidalite, quais os resultados dele em sistemas como o plantio direto? Falamos de um sistema orgânico, né? Então, no chamado plantio direto, como ele desempenha? Esse Vidalite, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, ele é uma combinação de ácidos orgânicos que são aprovados para uso na agricultura orgânica. E ele tem como grande contribuição pelo fato de ele ser um herbicida não seletivo. Ele vai ter uma ação sobre o amplo espectro de plantas, folhas largas, folhas estreitas, né? Então, isso no plantio direto é essencial, porque basicamente hoje uma grande dificuldade para se usar plantio direto em cultivos orgânicos de grão, como milho, um feijão e mesmo hortaliças, é que falta um produto, um herbicida natural que tem uma boa ação sobre essas espécies de plantas, eliminando elas antes do plantio e formando uma palhada para proteção do solo. Sim. Então o Vidalite ele seria bastante útil nesse manejo, aplicação pré-implantação da cultura, formando a palhada, eliminando as plantas estabelecidas e garantindo assim que a gente conseguiria semear a cultura na palhada e também no limpo, sem planta daninha. A palhada seria a cobertura morta. Aquelas plantas que vêm espontaneamente antes do plantio, aí pode ser tanto uma planta daninha como de cobertura, você aplicando esse Vidalite sobre essas espécies, ele iria promover o controle delas. Sim. Elas iriam morrer e a cobertura morta ficaria sobre o solo como uma proteção natural. Então, quando a gente fala de palhada, seria essa cobertura morta formada tanto por plantas de cobertura, mas também por plantas daninhas. Certo. A palhada, então, palha mesmo. A gente lembra de palha, quando fala palhada, é uma cobertura mais seca. Exatamente. E, afinal, falamos também sobre plantio orgânico, sistema orgânico. O que é um produto, de fato, orgânico? Um produto orgânico é aquele que ele é produzido com o uso apenas de produtos, de recursos aprovados para a agricultura orgânica. No caso da proposta da nossa pesquisa, que seria avaliar um herbicida para a produção orgânica, ele nada mais é do que um herbicida que ele usa produtos que têm a aprovação para esse sistema. Então, se você utilizar ele, por exemplo, em pré-plantio para a formação de palhada, de palha, como eu acabei de falar, isso não configuraria uma violação para o sistema de produção orgânica. Então, poderia ser certificado essa produção. Então, basicamente, um produto orgânico ele é produzido sobre algumas normas de certificação e principalmente não prevê o uso de alguns compostos químicos ou boa parte dos compostos químicos. Você que está ligando o rádio agora, está ouvindo aí o professor Antônio Mendes de Oliveira Neto. Este é o Minuto da Pesquisa, programa que estreia aqui na rádio UDESC FM Lages e que quer levar até você uma ideia melhor do que é feito aqui em torno de pesquisas, de projetos, do que se faz dentro dos laboratórios aqui do Centro de Ciências Agroveterinárias, não é? E hoje o professor Antônio nos fala detalhes do projeto Eficiência Agronômica do Herbicida Vidalite, recomendado para a agricultura orgânica. Bom, agora ele nos explicou o que é de fato um produto orgânico. Também vimos aqui uma diferença ou até as semelhanças que existem entre os termos, não é? Herbicida, o próprio agrotóxico, defensivo. Ele nos iniciou aqui a conversa esclarecendo essas coisas. E nós vimos, professor, até eu vejo que vocês detalham no projeto, mas é bom o pessoal que está em casa nos escutando entender também
nós vimos que no Brasil temos poucas opções de herbicidas para a produção orgânica de alimentos, não é? E como que é, para a gente entender melhor, a relação entre essas coisas? Por exemplo, se aumentar a produção orgânica, aumentam as opções de herbicidas, ou a produção de herbicidas naturais precisa aumentar para então a produção orgânica dar um salto? Faltaria, por exemplo, o investimento? Eu fico pensando aqui que essa pergunta é um pouco quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não é? Pergunta bem interessante, realmente é bem complexa a reflexão, né? Mas basicamente, assim, com certeza a chegada ao mercado, ao produtor, disponibilização de herbicidas para a agricultura orgânica, ele teria um papel muito importante para a expansão do cultivo, né? Então, como eu acabei de falar anteriormente, alguns sistemas fica muito difícil de você produzir de forma orgânica sem um produto para limpeza de áreas, né? Então, esse é um grande desafio. Por exemplo, se pegar produtores de grãos de culturas orgânicas, tanto soja, milho ou mesmo feijão, a grande maioria tem a principal dificuldade é a falta do herbicida. Então, com certeza, assim, se nós tivéssemos mais no Brasil não tem nenhuma opção comercial de herbicida para a agricultura orgânica ainda, né? Então, a oferta desse tipo de produto iria contribuir com a expansão da produção orgânica, principalmente desse tipo de cultivo. Mas, ao mesmo tempo, né, se chegar até um herbicida aprovado para a agricultura orgânica, não é uma tarefa muito simples, né? Porque não é fácil, não é rápido você conseguir encontrar um herbicida que naturalmente esteja disponível, pronto para o uso nesse sistema. Então, obviamente, com aumento de área, aumento de demanda, isso incentivaria mais a pesquisa, desenvolvimento desse tipo de produto. Mas é um processo que seria, mesmo assim, ele tende a ser um pouco mais lento, né? Como eu disse, não é rápido se chegar a uma formulação de um herbicida, ainda mais para esse tipo de sistema, tá? Mas com certeza, assim, o que a gente pode afirmar é que a área de cultivo orgânico iria aumentar bastante, alguns gargalos seriam muito superados se tivesse mais herbicidas recomendados para esse sistema. Sim, eu ouço falar também muito, talvez quem gosta das pautas sobre ambiente, dos temas aí na mídia sobre ambiente, sobre o esgotamento dos solos, não é? E a capacidade que o planeta até tem de se refazer desses danos, porque afinal toda a ação do ser humano sobre o solo ou qualquer outro substrato ou sobre os habitats, né, naturais, essa ação ela provoca um desgaste e o planeta leva um tempo para se recuperar. O senhor acha que se a agricultura investisse mais nesse tipo de herbicida natural, nós reverteríamos alguns danos que o planeta vem sofrendo, que os solos sofrem? Isso teria uma contribuição importante com a parte de impacto ambiental. E eu vejo principalmente duas contribuições assim, de destaque no primeiro momento. O primeiro deles seria que esses produtos que têm recomendação para a agricultura orgânica, eles têm como principal característica a baixa persistência no ambiente. Então são compostos químicos de curtíssima duração e de origem natural, a grande maioria deles. Então, são compostos que ele não vai persistir tanto no solo por tanto tempo. Automaticamente, a segurança, quando a gente pensa em contaminação de solo, em risco de contaminação de água, de contaminação de lençol freático, isso é muito minimizado porque o tempo de vida é muito curto. Sim. Então, esse é um benefício muito grande quando se trabalha com compostos com esse perfil. O segundo ponto é que a falta de um herbicida para a agricultura orgânica acaba dificultando muitas vezes a expansão de alguns sistemas mais conservacionistas, como o próprio sistema de plantio direto. Que, por exemplo, se eu tenho uma cultura, uma cobertura anterior de uma gramínea, né, de um azevém, por exemplo, de uma aveia, ou de uma outra espécie gramínea, fica muito difícil a gente eliminar essa espécie gramínea somente com os métodos convencionais, uma roçada, uma capina, porque são plantas muito vigorosas, que rebrotam com grande facilidade. Então, o herbicida efetivo para esse sistema também contribuiria muito para a expansão
do plantio direto e, consequentemente, do aumento de áreas em um sistema conservacionista. O plantio direto ele vai ter uma relação muito estreita com o uso e conservação de água e solo. Então, essa relação com herbicidas para a agricultura orgânica acabaria contribuindo dessas duas formas. Com a baixa persistência de compostos químicos no solo, preservando o solo e a água, e também com a ampliação desses sistemas conservacionistas, que também são grandes aliados na conservação da água e do solo. Sim, o conservacionista, então, pensando em manter a característica natural daquele ambiente, daquele lugar, não é? Exatamente, assim, evitando, por exemplo, a contaminação de água com sedimentos, com compostos químicos, com adubos, com restos de plantas, isso evitando o aumento de matéria orgânica em rios, aquele processo todo de eutrofização. Então, quando nós conseguimos manter esses insumos agrícolas na área cultivada e também a área cultivada infiltrando a água no solo, então esses seriam os principais benefícios da conservação de água e solo, porque eu estou reabastecendo o lençol freático, eu estou garantindo a infiltração da água no solo, mantendo o sistema de circulação de água no ambiente e, ao mesmo tempo, segurando ali todo eventual resíduo orgânico, até químico, na área agrícola. Sim. Então, esse é um benefício gigantesco quando a gente pensa em conservação de água, né? Então, os nossos fontes de água ficariam seguras ali, livre de contaminação de sedimentos. Está tudo interligado, na verdade, né, professor? Exatamente. O ambiente agrícola ele é um sistema de produção, né? Então, está tudo relacionado. Então, tanto a parte de produção, como a parte ambiental, como também a parte da biota, tudo isso ele sofre uma influência direta com as práticas que nós adotamos. Para quem nos ouve, então, a biota seriam os micro-organismos, não é, professor? Exatamente, toda aquela microbiologia do solo, aquilo que a gente não percebe a olho nu, mas que tem um papel fundamental na nossa vida, né? Garantindo aí o equilíbrio dos nossos sistemas. Olha só, gente, eu agora parei e pensei aqui, o professor falando de tantas coisas que os nossos pais, avós, bisavós, muitas vezes gente que tem ali a família que é agricultora, que tem essa tradição com a terra, eles já falavam de coisas que o senhor está falando, só que os termos que o professor usa, e olha que ele está sendo bem mais tranquilo aqui para falar de termos técnicos, né? Eu estou entendendo tudo. Alguma coisa como microbiota vai passando aqui para o ar. Mas você vê, são coisas que os nossos familiares, que as pessoas mais antigas já conheciam e que na universidade, nas pesquisas, ganham nomes diferentes. Mas você veja, tudo que se faz na universidade está diretamente, repito aqui, conectado com a vida lá fora, com a nossa vida em sociedade, com o melhoramento das nossas condições de vida em sociedade. E o professor falou aqui, eu disse, né, que nós iríamos falar melhor dos ácidos envolvidos aí no Vidalite. Nós temos aqui que a fórmula desse herbicida, para quem passa os olhos ali pelo projeto, dá para ver, ela tem ácido acético, por exemplo. E, pelo que eu sei, o pouco que eu sei, que eu lembro da química, é o bom e velho vinagre, não é, professor? Isso mesmo, cara. Então, bom e velho vinagre. Tá certo. E o senhor poderia, então, nos detalhar que outros componentes são esses ácidos? Como foi esse desenvolvimento dos testes com o Vidalite, se o senhor quiser ampliar para a gente entender? Sim, então o Vidalite ele tem 2 ácidos orgânicos, né? O ácido acético, que ele é o bom e velho vinagre, como a gente acabou de dizer. Uma concentração um pouquinho superior ao que tem no vinagre, então para garantir esse efeito herbicida, então nós temos essa concentração fixada de ácido acético, e adicionado ao ácido acético tem um outro ácido orgânico chamado ácido pelargônico. Também é um ácido de origem ácido orgânico, de origem natural, né? Então derivado principalmente ali de pinheiros, né? Como óleo de pinheiro, o principal derivado seria esse, que também é um excelente ácido com ação herbicida. Então todos os dois já são aprovados para uso na agricultura orgânica e já são mundialmente utilizados como herbicidas. Então a ideia de você combinar esses 2 agentes é justamente desenvolver uma formulação de pronto uso que seja muito mais robusta no controle de plantas daninhas. Que aí sim ele consegue ter um amplo espectro de controle, matar uma folha larga, matar uma folha estreita, matar uma planta um pouquinho mais jovem, um pouco mais avançada, e dessa forma conseguir fazer de fato a limpeza da área. Então a ideia da combinação
desses dois ácidos é juntar forças, unir forças e ampliar a eficiência dele sobre as plantas daninhas. E o grande desafio disso é trabalhar com uma formulação, porque quando a gente pensa em um herbicida como esse, ele vai ter que ser aplicado ou de forma costal, com uma bombinha costal, ou tratorizada, e tem que atingir e passar pelas folhas. E passar pela folha é um grande desafio. Então, a formulação disso, converter isso num herbicida comercial e natural, é justamente para melhorar a absorção foliar dele. O senhor falou anteriormente, em outro momento, lá no início da nossa conversa, sobre a dificuldade, a demora para registrar um produto como o Vidalite e que nós não temos no Brasil um produto registrado, pronto para uso. Eu acredito que, além do Vidalite, existam outros do tipo dele, outros herbicidas, outros produtos semelhantes. Como é que nós estamos em termos de pesquisa e também de registro, por exemplo, entre a formulação ser proposta, testada e o registro disso como um produto viável? Quanto tempo e o que nós temos hoje no Brasil em torno disso? Excelente questão, Carla. Então, vou respondê-la por partes, né? Então, primeiro, assim, quanto tempo demora para registrar? Se é um caso como esse, o caso do Vidalite, que é um produto que os compostos que formulam ele já têm aprovação para uso, esse tempo é um pouco mais curto. Então é somente a aprovação pelo mapa ali, a empresa regularizar com alguns documentos, algumas questões de sentido, mas ele é bem mais rápido. Se for um produto novo que ele precisa ser aprovado, aí já é um pouquinho mais lento. Então isso demora alguns anos até chegar ao produtor. Então por volta aí, dependendo do perfil do químico, mais de 7 até 10, 13 anos da pesquisa, né, do descobrimento até chegar ao produtor. Então é um processo lento, né, quando é algo inovador, porque ele precisa cumprir todas as etapas de avaliação, né? Então, primeiro saber que é um bom herbicida, depois que ele é seguro, todo o comportamento no ambiente, a segurança. Então isso leva um tempo e é um processo geralmente um pouco mais caro. Mas nesse caso, que já são as substâncias consagradas, ácido pelargônico e ácido acético, aí é mais rápido. Essa é uma questão mais burocrática mesmo. Segundo ponto, a boa notícia é que nós temos uma perspectiva excelente para produtos, herbicidas para agricultura orgânica para chegar no Brasil. Então, tem alguns trabalhos bem avançados em andamento, inclusive com outras empresas, para disponibilizar esse tipo de herbicida. Tem uma outra empresa que atua no Brasil que já está com o produto desenvolvido. Eles só querem melhorar a formulação, aquela questão que eu falei de absorção foliar, para justamente entregar, né, ao produtor um herbicida o mais seguro possível, assim, com uma faixa de classificação sem risco de contaminação mesmo. Então eles colocam adjuvantes para passar pela folha, que acabam aumentando a classificação dele toxicológica. Então, a hora que corrigir isso, de conseguir formar um produto totalmente seguro, assim, exemplar, isso já vai chegar no mercado também. E outras instituições estão trabalhando bastante pesado, assim, muita pesquisa básica para avaliar o uso de microherbicidas, que seria uma outra linha de herbicidas para agricultura orgânica, que nada mais é do que você combinar diferentes fungos que causam doenças em plantas. Então combina esses fungos numa formulação que vai chegar ao agricultor, ele vai aplicar eles na área com as plantas daninhas e os fungos vão fazer o trabalho do herbicida. Então, por exemplo, eu sei que Santa Maria, a UFSM, tem um trabalho bem avançado em selecionar os fungos, buscar uma formulação para que isso torne uma realidade. Então, assim, a boa notícia é essa, que é uma área que está bastante em evidência no Brasil e com trabalhos muito promissores para chegar nos próximos anos. Olha só, será que um dia, professor, o herbicida natural, digamos assim, vai superar esse químico mais pesado? Será que podemos sonhar com isso? Olha, com certeza, assim, algo mais factível seria, mais fácil de ser realizado, o uso desse produto, aumentar a fatia de mercado dele, né? Nós vivemos hoje um momento em que os biológicos estão em grande evidência. Então, o crescimento de produtos biológicos no mercado brasileiro ele é
assustador. Cresce muito mais rápido do que os próprios químicos. Então, a minha expectativa é que cada vez mais se torne comum esse tipo de manejo, né? Até um ponto que ele consiga, de fato, superar os químicos, mas talvez demore um pouquinho mais de tempo, mas não é algo tão distante como era há poucos anos. Professor, e para fechar, estamos nos encaminhando aqui para o final. Eu tenho uma pergunta final sobre o projeto, mas já que falamos sobre o quão tóxico pode ser um herbicida, a pessoa que está nos ouvindo agora e que, bom, não sabe a origem, não sabe o tipo de produto que foi usado ali para defender aquela planta, para possibilitar aquele fruto se desenvolver até chegar na mão dela. Como é que se livra do tóxico que está na mão dela? Como é que ela pode lavar uma fruta, por exemplo, uma verdura, para comer com tranquilidade? Essa é uma questão um pouco mais delicada, porque a segurança alimentar do que é adquirido, ele depende bastante de como foi feito o manejo no campo, né? Então, alguns agrotóxicos, pesticidas, não seriam possíveis de serem eliminados numa lavagem, por exemplo. Então, então a higienização seria aquela básica que, né, todo mundo já ouviu falar alguma vez, de lavar bem os alimentos, de deixar ele esterilizar com cloro, né, com água sanitária. Essas seriam as boas práticas recomendadas. Mas o mais importante do que isso, e algo que a gente geralmente não tem esse cuidado no dia a dia, é conhecer a origem dos alimentos, né? Então, principalmente o que a gente consome in natura, né, as saladas, as frutas e verduras, o ideal seria sempre adquirir de um produtor que você sabe que ele faz as boas práticas agronômicas, que se ele usa um agrotóxico, ele usa seguindo ali os limites de segurança, os intervalos, as doses, os produtos são recomendados para a cultura. Então, eu diria assim, um conselho nesse sentido seria uma preocupação maior de quem você compra o alimento. E é sempre muito importante, assim, até seria uma corrente muito, muito positiva de você valorizar o agricultor, que ele faz as boas práticas, que ele faz o correto. Então seria a melhor forma da gente garantir a segurança, né? Conhecer a origem dos nossos alimentos. Olha só, é difícil para quem vai no mercado, não é, professor? Para quem vai na feira, na feirinha ali no seu bairro, talvez fique mais simples, conhece, já tem até amizade com o feirante. Mas é difícil para quem vai só em mercado, não é? Realmente, essa compra à escala vai ser um desafio, né? Mas sempre fica a dica assim, da gente tentar ali ter um agricultor conhecido. Isso faz uma diferença muito grande no nosso dia a dia, porque aquilo que entra na nossa casa, para a nossa família, tem um papel muito importante. Não é só a comida, os nutrientes. Ele vem para nutrir a nossa família, né? Então, vale a pena essa preocupação, é algo que faz uma diferença muito grande. Professor, e para fechar então, o projeto já testou o Vidalite, já tem aí os resultados, funciona mesmo, não é? Mas ele segue eficiência agronômica do herbicida Vidalite, recomendado para a agricultura orgânica, ele tem ainda um período de vigência, esse projeto. Quais são as próximas ações, os próximos passos? Nessa primeira etapa que nós concluímos, a gente avaliou essa questão da eficiência. Então, a gente confirmou que, de fato, ele é eficiente em controlar as plantas daninhas. Então, ele é um herbicida eficaz, ele cumpre com o seu objetivo. Para finalizar, a segunda etapa desse projeto, ele envolve se esse herbicida teria algum resíduo, algum efeito residual sobre as culturas que eu quero implantar. Por exemplo, se eu apliquei ele hoje no meu canteiro, se eu semear uma beterraba, um alface ou uma outra espécie de hortaliça amanhã, ele vai ter segurança? Então, o próximo passo da pesquisa está focado nisso. Qual seria o intervalo de segurança entre o uso do Vidalite e a implantação da minha cultura de interesse? Principalmente hortaliças que são muito sensíveis a herbicidas. Então, essa vai ser a resposta para a segunda etapa do projeto. Tá certo. Professor Antônio Mendes de Oliveira Neto, ele que é engenheiro agrônomo, doutor em agronomia e pós-doutor em fitossanidade, atua na área de ciência das plantas daninhas. As linhas de pesquisa do professor são manejo de plantas daninhas, seletividade de herbicidas e resistência de plantas daninhas a herbicidas. Hoje ele é professor associado 3 da Universidade do Estado de Santa Catarina, lotado aqui no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, em Lages.
E este foi o programa, a estreia do programa Minuto da Pesquisa, esse programa que pretende aproximar cada vez mais você aí, nosso ouvinte, do que acontece no Centro de Ciências Agroveterinárias, de tudo que existe em pesquisa aqui no centro da UDESC em Lages. Professor, muito obrigada pela sua vinda, pelo seu tempo aqui conosco e os esclarecimentos sobre o projeto. Eu que agradeço o convite, Carla, uma satisfação estar aqui compartilhando essas informações com os ouvintes. E qualquer dúvida, qualquer curiosidade sobre o projeto, sobre o resultado, pode ficar à vontade para entrar em contato com a gente. Estamos aqui na UDESC de Lages. A UDESC, a Universidade dos Catarinenses, está sempre de porta aberta para receber vocês. Fiquem à vontade, tá? Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Se o senhor tiver redes sociais do grupo, do projeto em si, fique à vontade, quiser compartilhar. Não, quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato tanto pelo Instagram do Laboratório de Plantas Daninhas e Herbicidas, LabPDIH. Então, pode mandar uma mensagem, um direct pra gente que a gente responde. Ou também, pessoalmente, no meu Instagram, Antônio Mendes Oliveira Neto, Antônio M.O. Neto. Ah, sim. Então podem ficar à vontade para entrar em contato, tá? E obrigada a você aí, nossa ouvinte da 106.9 FM. Minuto da Pesquisa é toda terça-feira, às 8 da manhã. Eu sou Carla Torres e estarei com você nos próximos programas. Até lá. Tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.